Buenos, meus alunos. Nesse vídeo nós vamos ver o método dos coeficientes indeterminados. Então esse assunto ele está lá na seção 3.5, né, que fala sobre a equação diferencial ordinária linear não homogênea. Então, como a gente viu no vídeo passado, a solução para essa equação aqui, ela vai ser a soma da solução geral da equação homogênea mais uma solução particular da equação não homogênea. E o que a gente vai fazer hoje é essa segunda parte aqui, né, que é encontrar uma solução particular da equação não homogênea. E mais especificamente, então, a gente vai ver o método dos coeficientes indeterminados. Então vamos ver isso num exemplo. Quero encontrar uma solução particular, né, esse y de p, dessa equação aqui não homogênea. Então, olhando para cá, né, e se eu pensar assim, como é que deveria ser a cara da minha função y, né, que vai satisfazer essa equação aqui. Então, pensando na função de novo, né, pensando na função exponencial, se eu tiver a função exponencial, as derivadas não vão variar muito, né? Na verdade, a derivada da função exponencial vai ser ela mesma, né? A menos dessa constante que apareça aqui. Então, se eu olhar para cá, seria natural de supor que uma solução disso, né, uma solução particular disso, seria uma constante A vezes E na 2t. Então, vamos ver se isso daqui é uma solução para algum valor de A. E aí, né, coeficiente indeterminado, esse A aqui. Então, bom, né, se y é isso, então a derivada vai ser 2ae na 2t e a derivada segunda vai ser 4ae na 2t. Então, agora substituindo isso aqui, né, na equação diferencial, eu tenho 2 vezes a derivada segunda, 4ae na 2t, mais a derivada, 2ae na 2t, e menos ae na 2t, e isso igual a e na 2t. Então, nota, né, como a gente comentou, se a minha função y ela for, né, uma constante vezes a derivada, se a minha função y for uma constante vezes a exponencial, as derivadas não vão variar muito. E aí, aqui eu vou poder cancelar essa exponencial, né? Ela aparece em todos os termos, nunca é zero, então eu posso fazer isso. E aí o que vai sobrar? Aqui eu vou ter 8a mais 2a menos a igual a 1. Então, 10a menos a, 9a igual a 1, ou a igual a 1 nono. Então, se eu escolher o valor de a, né, como sendo 1 nono, essa função aqui vai ser uma solução. Então, logo, a y p de t igual a e na 2t sobre 9 é uma solução particular, né, da equação não homogênea. Agora, aqui tem uma questão, né? Porque e na 2t sobre 9, então uma constante vezes e na 2t, tá? Isso já poderia ser uma solução da equação homogênea, né? Se esse 2 aqui for solução da equação homogênea associada, então e na 2t vai fazer parte da solução da equação homogênea. E aí, essa solução aqui, né, esse y de p, seria uma solução da equação homogênea e não da equação não homogênea. Tá? Vamos ver um outro exemplo. O que eu quero dizer com isso? Então, y duas linhas, menos 3y' mais 2y, igual a e na 2t. Então, como a gente fez aqui, eu vou supor, né, que a minha solução particular ela é uma constante a vezes e na 2t. Então, de novo, né, a mesma coisa. A derivada, isso daqui vai ser 2ae na 2t, e a derivada segunda, 4ae na 2t.
Então, né, pegando isso daqui e substituindo, eu vou ter 4AN2T menos 3 vezes a derivada, então menos 6AN2T mais 2AN2T igual a E na 2T. Só que agora, né, se eu olhar para cá, eu tenho 4A mais 2A, 6A menos 6A, então isso daqui é igual a zero. E aí, se eu olhar para cá, aqui eu tenho uma exponencial, e a exponencial nunca dá zero. Então não tem como isso daqui ser satisfeito. Então qual é que foi o problema aqui? O problema é que isso daqui é a solução da equação homogênea. Né? Homogênea associada. Tá? Então eu tenho que ter esse cuidado. Então, ou seja, né, essa solução particular aqui, ela não é solução da equação não homogênea, e sim da equação homogênea. Então isso daqui não serve para a gente como uma solução particular. Então o que eu vou fazer? Bom, eu vou tentar supor que a minha solução particular ela é uma constante A vezes TE na 2T. Então, supondo isso agora, né, a derivada agora vai ser a derivada desse produto. Então, isso é a E na 2T mais 2ATE na 2T, tá? Recriando o produto. E a derivada segunda, isso vai ser 2AE na 2T. Né? Vai ser isso daqui a derivada segunda. Então, agora, de novo, né? Substituindo lá na equação diferencial. Então, eu tenho a derivada segunda, que vai ser 4AE na 2T. Mais 4ATE na 2T. Essa é a derivada segunda. Menos 3 vezes a derivada. Então, AE na 2T. Mais 2ATE na 2T. Mais 2 vezes Y, que é a TE na 2T. E isso é igual a E na 2T. Então, de novo, aqui esse E na 2T, ele aparece em todos os termos, então eu vou já simplificar, né? Cortar esse carinha aqui. Então, agora o que vai sobrar? Tenho 4A mais 4AT menos 3A menos 6AT mais 2AT igual a 1. Então, agora aqui, 4AT mais 2, 6, menos 6, 0. Então, isso aqui vai se cancelar. E aqui, 4A menos 3A, isso é igual a A e igual a 1. Então, se o meu A for 1, isso daqui vai ser solução da equação não homogênea. Então, logo, solução particular é TE na 2T. E aí vocês podem pensar o seguinte, bom, né, mas se esse 2 que eu tinha aqui, ele já é raiz disso daqui, né? Bom, se eu pegar a equação característica aqui, isso é r ao quadrado menos 3r mais 2 igual a 0, e aí as raízes são r igual a 2 e r igual a 1. Tá? Por que eu calculei isso daqui? Porque se r igual a 2 fosse raiz duas vezes dessa equação aqui, da equação característica, então isso daqui ia ser uma solução e isso daqui ia ser outra solução. Então, mais uma vez, né, se esse fosse o caso, essa solução aqui também não seria solução da equação não homogênea, seria a solução da equação homogênea. Tá? Mas nesse caso não é. Né? Aqui eu tenho duas raízes distintas, então a solução geral, né, nesse caso, a solução da equação homogênea é C1e na 2t mais C2e na t. Então isso daqui já é diferente, né? Já não está incluído aqui. Então isso daqui de fato é uma solução da equação particular, é uma solução particular da equação não homogênea. Tá? Então, em geral,
a gente vai procurar, né, se a minha função g de t, né, se o que está aqui desse lado for uma função da forma e na AT, eu vou procurar como solução particular essa função aqui. Né? Minha solução particular vai ter essa cara aqui, onde A, então, é uma constante que eu tenho que determinar, né? É o coeficiente indeterminado que eu tenho que encontrar, e esse vezes t na S, onde esse S ele vai ser a multiplicidade desse A aqui como raiz da equação homogênea. Então, né, nesse exemplo aqui, então se eu quero encontrar uma equação particular disso, eu vou primeiro resolver a equação homogênea, né, pegar a equação característica, ver as raízes, e aí eu já vou ter a solução geral. Então, se esse cara aqui, né, não for, ele for diferente dessas raízes que eu encontrei aqui, então esse S vai ser zero, né, porque o A não vai ser raiz da equação característica. Agora, né, se esse cara for raiz uma vez, então esse S vai ser 1, e aí eu vou pegar, né, para a solução particular ATE na AT, que foi o que a gente fez aqui. E se o S, na verdade, se esse A aqui fosse raiz duas vezes da equação característica, então o meu S aqui seria 2, e aí eu iria procurar uma solução particular da forma AT ao quadrado E na AT, né? Porque se esse A fosse raiz duas vezes, então tanto essa função aqui, né, a primeira que eu tentei, quanto essa segunda função, elas iriam ser soluções da equação homogênea. E aí não seria uma solução, então, da equação não homogênea. Tá? Então, né, se a minha função g de t tiver essa forma, a minha solução particular, né, eu vou procurar uma solução particular com esse formato aqui. Agora, o próximo caso que a gente vai analisar é quando a minha função g de t ela é um polinômio. Tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Eu tenho essa equação aqui igual a esse polinômio de grau 2. Então, aqui de novo, né? Eu vou supor, né? Como polinômios também têm essa propriedade, né? Que se eu derivar um polinômio, isso vai ser de novo um polinômio, só que com grau 1 a menos. Então, aqui, se tem um polinômio de grau 2, eu vou supor que a minha solução particular também é um polinômio de grau 2. Então, A0 mais A1t mais A2t2. Então, eu vou supor que a minha solução particular ela tem esse formato aqui. Aí, de novo, né? Calcular a derivada. Então, se eu derivar, vai sobrar A1 mais 2A2t. E a derivada segunda, isso vai ser simplesmente 2A2. Então, agora, de novo, pega isso daqui, substitui na equação diferencial. O que a gente vai ter? Derivada segunda, 2A2, menos duas vezes a derivada, que é isso daqui, e mais o y, que é tudo isso, né? Então, A0 mais A1t mais A2t2, e isso tudo é igual a t ao quadrado mais 1. Então, agora aqui eu tenho essa igualdade entre dois polinômios. Tá? Então, os coeficientes vão ter que ser iguais, né? Ou seja, o coeficiente de t ao quadrado aqui tem que ser igual ao coeficiente de t ao quadrado desse lado, o coeficiente de t aqui tem que ser igual ao coeficiente de t desse lado, e assim por diante. Então, aqui o coeficiente de t ao quadrado é 1. Então, isso tem que ser o coeficiente de t ao quadrado aqui, que é A2. O coeficiente de t aqui é 0, então isso tem que ser igual ao coeficiente de t desse lado, né, que vai ser A1. E aqui, menos 4A2. E o coeficiente constante, que é 1, vai ter que ser igual a 2A2 menos 2A1 mais A0, né, que é o coeficiente constante desse lado aqui. Então, resolvendo isso daqui, eu vou encontrar que A2 é igual a 1, né? O meu A1 vai ser 4 e o meu A0 vai ser 7, tá? Fazendo as continhas, eu vou chegar aqui. Então, logo, né, a minha solução particular, ela vai ser
A0, que é 7, mais 4 vezes t e mais t2. Então essa daqui é a minha solução particular. Então agora eu quero falar para vocês sobre um caso particular. Então o que a gente está resolvendo é isso daqui, né? Eu tenho aqui a minha equação de segundo grau com coeficientes constantes e aqui desse lado eu tenho um polinômio e aqui eu vou supor que ele tem grau n, então por isso Pn aqui. Tá? Então agora eu vou supor, né, ver o que acontece se o c é igual a zero, ou seja, se essa constante aqui é igual a zero, então eu não tenho esse camarada aqui. Então minha equação fica a y duas linhas mais by' igual a Pn de t. Tá? Então aqui da mesma forma, né, eu vou supor que a minha solução particular ela é um polinômio, né, genérico de grau n. Então isso é a0 mais a1t mais a nt na n. Tá? Só que o que acontece agora, né, se eu pegar isso daqui, né, esse yp, e derivar, né, eu vou ter que encontrar a derivada e a derivada segunda. Tá? Como isso daqui é um polinômio de grau n, isso daqui, né, a derivada vai ser um polinômio de grau n menos 1 e a derivada segunda é um polinômio de grau n menos 2. Então, se eu trocar, né, isso daqui aqui na equação diferencial, eu vou ter a vezes a derivada segunda, que é um polinômio de grau n menos 2, mais b vezes um polinômio de grau n menos 1, e isso igual a um polinômio de grau n. Tá? O que não fecha, né? Aqui tem um polinômio de grau n menos 2, mais um polinômio de grau n menos 1, então isso daqui vai ser no máximo um polinômio de grau n menos 1, e isso não tem como ser igual a um polinômio de grau n. Então, né, se o c é igual a zero, isso daqui não vai servir como uma solução da equação particular. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Né, como no caso anterior, eu vou pegar, né, se isso daqui acontece, eu vou supor que a minha solução particular é um polinômio genérico de grau n vezes t. Tá? E, né, se, além disso, né, se c igual a zero e o b também for igual a zero, então a situação fica pior ainda, porque eu vou ter, né, minha equação diferencial vai ser simplesmente a y duas linhas igual a Pn. Então, de novo, né, se eu supor que a minha solução particular for um polinômio de grau n, aqui eu vou ter a vezes um polinômio de grau n menos 2 igual a um polinômio de grau n. E aí, de novo, aqui as contas não vão fechar, né? Aqui tem um polinômio de grau n menos 2 e aqui de grau n. Então, nesse caso, tá, se isso daqui acontecer, eu vou supor que a minha solução particular é t ao quadrado, e aí sim, vezes esse a0 mais a1, né, um polinômio de grau n. Tá? Agora, né, o que quer dizer c igual a zero? Tá? Se o meu c é igual a zero, então a minha equação homogênea associada é a y duas linhas mais by' igual a zero. E aí a equação característica vai ser ar ao quadrado mais br igual a zero. E cuja solução é o que? R igual a zero ou R igual a menos B sobre A. Se eu não me engano. Isso mesmo. Tá? Então eu tenho isso daqui. E nesse outro caso aqui, se tanto o C quanto o B forem zero, a minha equação, né, homogênea é a y duas linhas igual a zero. E aí a equação característica, a r ao quadrado igual a zero,
e aí, portanto, as soluções aqui são r igual a zero, né, e r igual a zero, ou seja, zero é a raiz duas vezes dessa equação. Então, resumindo, né, se a minha função g de t for um polinômio de grau n, então eu vou supor que a minha solução particular ela é da forma t na s vezes um polinômio genérico de grau n, onde, de novo, esse s ele vai ser a multiplicidade de zero como raiz da equação característica. Então, agora o último caso que a gente vai analisar é quando a minha função g de t isso for um seno de beta t ou g de t é cosseno de beta t. Aqui também, né, se minha função g for seno ou cosseno, as derivadas não vão variar muito, né, vão ficar oscilando entre seno e cosseno. Então eu vou procurar uma solução particular que tenha a forma, né, a vezes seno de beta t mais um b cosseno de beta t. Então aqui, de novo, né, eu vou calcular as derivadas e substituir na equação diferencial para encontrar essas constantes a e b. Então vamos ver um exemplo disso. Essa equação aqui, né, a minha função g aqui ele é um seno de 2t, então eu vou procurar uma função particular da forma a seno de 2t mais um b cosseno de 2t. Então, calcular as derivadas. Então, agora calculei as derivadas, eu vou substituir na equação diferencial. Então, y duas linhas. Isso é igual a seno de 2t. Então, aqui eu posso juntar os senos, né? Na verdade, menos 4a mais a. Então, menos 3a seno de 2t e menos 4b mais b. Então, menos 3b cosseno de 2t e isso igual a seno de 2t. Então, aqui, de novo, como essa igualdade tem que ser satisfeita para qualquer valor de t, os coeficientes, né, vão ter que ser iguais. Então, o coeficiente de seno aqui tem que ser igual ao coeficiente de seno aqui, que é 1, e o coeficiente de cosseno tem que ser igual ao coeficiente de cosseno desse outro lado, que é 0. Tá? Então, menos 3a igual a 1 e menos 3b igual a 0. Então, daqui b igual a 0 e aqui a igual a menos 1/3. Então, logo, né, a minha solução particular é menos seno de 2t sobre 3. Então, aqui de novo, né, se essa função, esse beta que aparece aqui, ele é raiz da equação característica, então isso daqui vai ser solução da equação homogênea. Tá? Então, de novo, nesse caso, eu vou procurar uma solução, né, eu vou multiplicar isso por t e procurar uma solução particular que tem esse formato aqui, tá? Mas, claro, né, só vou procurar uma solução nesse formato se esse beta que aparece aqui, se mais ou menos beta aí é a raiz da equação característica. Se não for, então isso daqui vai ser uma solução, né, isso daqui já vai ser suficiente. Então agora, na verdade, eu posso resolver problemas um pouquinho mais gerais do que isso. Então aqui no livro, né, se então eu tenho um polinômio de grau n, a minha solução particular eu vou procurar nesse formato aqui, então t na s vezes um polinômio de grau n qualquer. Agora, se eu tiver um produto de um polinômio de grau n com e na alfa t, eu vou procurar uma solução particular nesse formato aqui, então t na s, polinômio genérico de grau n vezes e na alfa t. E o último caso, né, o caso mais trabalhoso, é quando eu tenho um produto dessas três coisas aqui. É um polinômio de grau n, e na alfa t vezes seno ou cosseno de beta t. Então, nesse caso, a minha solução particular ela vai ter esse formato aqui. T na s, polinômio de grau n, e na alfa t
vezes cosseno, aqui é beta t, e mais, né, mesma coisa, t na s, polinômio genérico de grau n, né, um outro polinômio, e na alfa t, seno de beta t, tá? Então aqui, claro, né, quanto mais complicado for aqui a minha função, mais variáveis eu vou ter para encontrar, né, mais incógnitas aqui. E uma última observação, né, se a minha função g de t, né, que eu tenho, tá, minha parte não homogênea, ela for, na verdade, a soma de duas funções, tá? Então, se a minha função g de t, né, que está lá do outro lado da igualdade, ela for a soma de duas funções g1 com g2, né, por exemplo, g de t igual a t ao quadrado mais 1, mais e na 2t. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou separar esse problema em dois. Então, primeiro, encontrar uma solução particular dessa primeira equação aqui, né, igual a g1, igual a isso daqui, e depois encontrar uma solução particular dessa segunda equação aqui com esse g2, tá? E aí, né, tendo essas duas funções, a solução particular, ela vai ser a soma dessas duas soluções aqui. Então, a minha solução particular vai ser a particular 1 mais a particular 2. Tá? Então, de novo, isso vai dar bem mais trabalho, né? Quanto mais complicada for essas funções, mais trabalho vai dar, mais constantes, né, eu vou ter para encontrar. Tá? Mas, né, isso torna o método mais geral, eu consigo resolver mais problemas dessa forma aqui.